Bom, muito bem, né? Então, bom dia a todos. Vamos retomar, né? Agora estamos, então, como dizia, na parte 10 do nosso programa, do nosso, né, de História da Igreja Antiga e Medieval, que estamos falando um pouco vamos assim, do século XIII, né? Por volta do ano 1200, que eu falei principalmente que vai ter muita importância o surgimento das ordens mendicantes, que eu estou falando, e agora eu falei, né? Agora seria as universidades, tá? Mas mais do que as universidades, até a universidade é como um fruto, né? O fruto maior do que acho que nos importa mais falar aqui, que é o desenvolvimento da escolástica, tá? Então, esse seria o tema dessa aula, dessa primeira parte de hoje, né? Então, falar um pouquinho do desenvolvimento da escolástica, e da escolástica nascem as universidades, tá? Então, eu queria que hoje explicar nesses minutos, explicar para vocês entenderem isso, né? Então, que seria no meu, na minha divisão aqui, seria o ponto 10.2, né? Então, a primeira parte foi as ordens mendicantes, agora vamos falar um pouco da escolástica. Então, em primeiro lugar, acho que é importante, né, entender, né, a escolástica, quando a gente fala escolástica no sentido próprio da palavra, no sentido histórico, está querendo dizer um método de teologia, de fazer teologia, tá? E que nasce nessa época, nasce agora assim, principalmente no começo, século XI, né, mas sobretudo começo do século XII, estamos lá 1100, quer dizer, meados do século XII, né, 1100 e pouco, né, surgem os primeiros autores, e vai ter o seu apogeu, né, da escolástica, a gente sabe, com São Tomás de Aquino, tá? Então também vou falar depois na segunda parte da aula, eu vou falar só sobre São Tomás de Aquino, né? Assim, até como uma espécie de revisão de tudo. Agora, para entender então um pouco a escolástica, só vamos voltar um pouco no contexto da época. A escolástica, agora estamos falando de um método teológico, né? Uma forma de fazer teologia que vai surgir nessa época. Agora, o que está, né? Estão retomando coisas que a gente já falou, mas, quer dizer, essa época, né? Lá estamos anos 1100 e pouco, é uma época que a Europa começa a ter mais comércio, mais riqueza, e se desenvolve as cidades, né? Mas, sob o ponto de vista cultural, né, que quando até por causa das cruzadas, né, o Ocidente começa a ter mais contato com o Oriente e começam a receber, vamos assim, várias obras gregas, né, várias obras da patrística, mas também as obras filosóficas, né? Então, nessa época, por exemplo, que muitos teólogos vão se entusiasmar com a lógica aristotélica, né? Se conhecia já Aristóteles na Idade Média, claro, era lido, mas não se conhecia toda a obra dele, né? Então isso quer dizer, esse entusiasmo com a lógica aristotélica vai levar realmente a que a gente vai ver, né? Vai desenvolver a escolástica, os teólogos eles começam a utilizar essa lógica para pensar também a teologia, tá? Depois vou fazer a diferenciação com o que ocorria antes, né? Mas enfim, então isso ajudou, né, a que a lógica aristotélica fosse difundida também na Europa Ocidental. Também com as próprias cruzadas, com as cidades, né? Quando fala cruzadas, é também o comércio que vem para o Ocidente, vamos assim, as cidades onde você tem mais pessoas reunidas, no sentido assim, você tem também mais condições para estudar, porque pensa num feudo lá onde você tinha que sobreviver, que estava todo mundo voltado para o campo, né? Agora, numa cidade onde você tem comércio, você pode, né, você tem essas condições, né, digamos assim, de tempo, né, até para estudar, para fazer outras coisas. Só me vem agora à cabeça um bom exemplo, é o próprio São Francisco de Assis, né? Ele era um jovem que não tinha que se preocupar muito, né, com a sua sobrevivência, porque seu pai era um comerciante rico, né? Então, né, tudo bem, ele foi por um outro caminho, mais nesse caminho da dedicação religiosa, mas vão surgir também, né? Quer dizer que, vamos dizer assim, essas condições para o pensamento, para as universidades, para as escolas. E o que é interessante, assim, acho que talvez o ponto talvez mais profundo dessa transformação é que você começa a assistir nessa época no pensamento medieval, uma certa autonomia das coisas terrenas, né? No sentido que se começa a valorizar e estudar as coisas pelas coisas, né?
A gente vai ver depois, né, em São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino ele se debruça sobre tudo, né? São Tomás de Aquino, para falar da teologia, ele fala da natureza, ele fala do corpo humano, ele fala da sociedade, ele utiliza, e ele tem essa ideia, né? Quer dizer, ele utiliza tudo para falar da teologia, né? E, de certo modo, quer dizer, começa a ver esse interesse por coisas muito mais variadas. Então, a gente pode chamar assim dessa autonomia, das, das coisas. Ele começa a estudar as realidades pelas realidades, seja a política, seja a sociedade. A gente vai ver que nessa época, quer dizer, um pouquinho mais tarde já, né, no começo do século XIV, mas final do século XIII, começo do século XIV, aparece, por exemplo, Dante Alighieri, um exemplo, né, de um homem que era político, que era, vamos dizer assim, que era ao mesmo tempo era um homem religioso, né, de fé, vamos dizer assim, mas ele escrevia sobre várias coisas, além de ser um grande poeta, né, e conhecia a teologia também. Então, um exemplo, tá, desse tipo de pessoas que vão surgir nessa época, tá? Dante Alighieri é mais para o final, ele morre já no começo do século XIV, mas é um exemplo, tá, que eu estou dando, digamos, dessa autonomia das realidades terrenas, dessa preocupação por muitas coisas que vai acontecer nessa época da Idade Média. E vai ser aí que nasce, então, o que, né, a gente pode chamar assim, que eu acho interessante esse nome que se dá. Se surge a teologia dialética, tá? Teologia dialética. O que seria essa teologia? O que seria a dialética, né? A dialética seria um raciocínio como demonstração rigorosa, né? Dialética eu vou mostrando, né, uma série de elementos e raciocinando para demonstrar uma verdade mais profunda. Tá? Esse seria o que a gente pode chamar assim o método dialético. E eu gosto dessa expressão, a teologia dialética, porque surge essa teologia dialética, a gente chama assim, né, para mostrar a sua diferença com o que vinha anteriormente. Tá? Então, acho que é interessante entender um pouquinho, né, quer dizer, o que antes a gente podia chamar assim, podia dividir assim a teologia, né, a forma de pensar a teologia como, digamos, podemos dividir como em duas grandes etapas, né, até a teologia dialética que a gente está falando agora, que surge aí no século XIII, né. Então, a primeira seria a teologia patrística, como é natural, né? Vocês todos estudam como deve ser, né? Os padres da igreja. E o que é essa teologia patrística, quer dizer, dos primeiros padres? Como é que era feita, né? Era feita, basicamente, toda ela baseada na Bíblia, né? Na Sagrada Escritura, e ela surgia como uma explicação da Sagrada Escritura, né? Uma explicação da Sagrada Escritura. E tinha um caráter, assim, fundamentalmente catequético, né? Ou seja, no fundo, catequético, assim, para mostrar o caminho da salvação, mostrar o caminho da vida cristã, né? E por isso você explicava as Sagradas Escrituras, utilizava as Sagradas Escrituras. Então, a teologia, ela surgiu aí, tá? Com todas as vantagens. Agora, não estamos falando de uma pior que a outra, né? De forma alguma. É só, né? Esse primeiro momento, a gente pode dizer assim, que é uma teologia inteira baseada nessas explicações da Escritura, né, com uma finalidade catequética, né, para mostrar o caminho das pessoas, e apologética, né, como uma defesa da fé, né, demonstrar, né, no fundo, que a fé é a verdade, é o caminho, etc. Tá? Então, essa foi a teologia patrística. Depois, eu já até falei disso, né, vamos assim, quando acaba esse período dos padres da igreja, começa mais esse período medieval, que a gente chama assim a Baixa Idade Média, lá na época de Carlos Magno, né, a gente, vamos assim, enfim, diminui também aquele ardor, digamos, da catequese, no sentido que você tinha uma massa de pessoas que eram pagãos e você, né, tinha que converter. Então surge a teologia monástica, tá? Que aí, nesse caso, a teologia monástica, a gente foi essa teologia, no fundo, que você utilizava os padres da igreja e tentava um pouco organizar, né, vamos dizer assim, todo o conhecimento que se tinha, ou melhor, tudo que se conhecia. Então, a teologia monástica, ela estava muito baseada assim, um pouco na Lexio Divina, né? Então, você explicava a Escritura, mas como uma forma de buscar a oração, buscar, né, o contato com Deus. Era mais como um alexio, como a gente entende, né? Como um diálogo com Deus. Seria
a chamada essa seria a teologia monástica, né? Ou também pode falar que teologia carolíngia, porque foi na época de Carlos Magno que, né, ela atingiu o seu máximo do esplendor. É interessante a teologia monástica, a gente percebe, né, que ela foi como que o início da teologia escolástica, porque na teologia monástica, né, pega lá o século IX, século X, foi um momento em que vários monges eles reuniam as sentenças dos padres da igreja, eles faziam as chamadas catenas, né, que eram a reunião dos comentários de cada uma dos trechos da escritura. Isso é uma catena, né? Você pega lá o Evangelho de São Mateus, então Mateus 1:1. Aí pegam tudo que os padres falaram do primeiro versículo do capítulo 1 de São Mateus, aí junta tudo. Depois Mateus 1, versículo 2, aí junta tudo. Então vai reunindo assim os comentários, né, de uma forma mais ou menos organizada, né, de toda a Sagrada Escritura, tá? São as catenas. Então, se fazia muito isso. E quando chega agora, né, no século XIII, no 1200, ou no final do século XII, né, então você tem um grande material reunido, né, que vinha dessa teologia monástica. Mas a teologia monástica não tinha que vai ser a grande novidade da teologia escolástica, né? Agora esse período escolástico, né? Como esse novo método teológico que eu estou chamando aqui de teologia dialética, não tinha, digamos assim, essa preocupação de um raciocínio rigoroso, tá? De você utilizar, digamos assim, uma lógica rigorosa ou a lógica filosófica para explicar as coisas, tá? Não porque fossem, digamos, principalmente no caso da teologia, a teologia monástica, ela realmente tinha menos condições, né? No sentido, pela época, né? Os monges estavam lá nos mosteiros, havia umas condições mais precárias na Europa, então era uma época mais difícil. Mas a teologia patrística, não, né? Quer dizer, assim, o que eu quero dizer aqui, que não faziam isso por uma questão de cabeça mesmo, não é que não havia condições, havia grandes escolas no Império Romano, né? Grandes filósofos, né? Por exemplo, a filosofia grega, né? Uma filosofia de altíssima qualidade que talvez só vá se comparar agora, né? A partir do século XIII, né? Com São Tomás de Aquino, do ponto de vista assim de qualidade, de especulação. Mas eu quero dizer que tudo isso estou dizendo porque no século a partir do século, agora, né, a gente está falando do século XIII, então, se começa a fazer essa chamada teologia dialética, ou que é uma teologia especulativa, né, que você procura raciocinar cada passo de uma forma rigorosa, né, até chegar numa conclusão, certo? Então esse é digamos, e foi por aí que surgiu dessa teologia dialética, ou seja, que você começa a aplicar um método rigoroso para o pensamento, para chegar nas conclusões, que nasce o método escolástico, tá? Que a gente está falando. Tá? Bom, e aí deu para entender, né, pessoal, que esse método escolástico, ele, no fundo, faz com que a teologia vai se perfilando como uma ciência verdadeira, né? Uma ciência. Tá? Então, ciência nesse sentido moderno que a gente conhece, né? Quer dizer que, né, um conhecimento pelas causas, né, de uma forma rigorosa para chegar, digamos assim, a novas conclusões, ou, né, chegar a conclusões, a chegar ao conhecimento, né, de coisas novas, e isso, então, dessa forma, né, que vai... Bom, então é isso, vamos chamar assim, a teologia dialética. Agora, bom, até aí tudo bem, né? Talvez tenha ficado meio, uma coisa um pouco mais abstrata ou mais difícil, mas agora, de uma forma mais concreta, falar o que seria esse método escolástico, né? Que vai surgir. Escolástico, a palavra escolástica vem também de escola, tá? Porque esse método vai se desenvolvendo através de uma atividade escolar, né? Lembra quando eu falava, né, que na época de Carlos Magno se começou a fazer o trívio, o quadrívio, eram escolas que se organizavam em geral nos mosteiros, né? Então você tinha essas escolas. E essas escolas agora, como eu falava, né, que agora tem as cidades,
a Europa, digamos, tem mais estabilidade econômica, né? Você tem, então começa a surgir, né? E começa a surgir, digamos, essas escolas um pouco mais organizadas, que sempre foram voltadas para qualquer pessoa que quisesse participar, né? Dessas escolas. Na prática, claro, participavam aquelas pessoas mais ricas porque, digamos assim, tinham mais tempo, né? Não tinham que talvez se preocupar tanto com a sua própria sobrevivência, né? Como dizia. Mas mas nessas escolas, então, vai surgindo esse método, né? Que daí, por isso chama método escolástico. E aí, né? A gente pode dizer assim que, digamos, né? De uma forma mais prática, né? O que acontecia? Então, normalmente, você começava, a atividade escolar começava com a Lexio, né? Ou Lexio, a gente utilizaria, né? Talvez hoje seria a nossa aula, o que eu estou explicando. Agora eu estou explicando para vocês aqui como começou esse método escolástico. Então é isso, tá? Então, Alexio é uma explicação. Mas essa explicação, normalmente Alexio era sempre, no caso da teologia, uma explicação da Sagrada Escritura, né? É, é, uma explicação dos textos da Sagrada Escritura. Mas também nessa época, né, como, digamos, você começou a ter mais livros, mais acesso, né, quer dizer, começou a aparecer bibliotecas, escolas, então essa Lexio também era dada, era feita, digamos, uma explicação das sentenças dos santos padres, tá? Vocês, quem estudou São Tomás aqui não conhece, já ouviu falar que São Tomás fazia o comentário às sentenças de Pedro Lombardo. Por quê? Porque Pedro Lombardo foi um teólogo dessa época, né? Um pouquinho, claro, anterior a São Tomás de Aquino, no começo do século XI, né? E Pedro Lombardo, ele reuniu várias sentenças dos padres da igreja, e foi o primeiro que reuniu de uma forma um pouco mais sistematizada, por temas, né? Que segue mais ou menos, né? Que depois veio a ser o nosso catecismo da Igreja Católica, no sentido dessa divisão das temáticas, né? Então, como é que é o catecismo, né? O catecismo começa com as verdades de fé, depois fala dos sacramentos, depois fala da vida moral, né? Da moral em Cristo, e depois fala da oração, certo? Então, mas podemos resumir até em 3 partes, né? Quer dizer, o credo, os sacramentos, quer dizer, a fé celebrada e depois a fé vivida, né? Claro, de uma forma assim um pouco mais rudimentar, o Pedro Lombardo fez essa classificação também, mas no caso dele não era como uma explicação de toda a doutrina, mas ele ia reunindo as sentenças dos padres, tá? Isso eram as sentenças. Nesse primeiro momento, né, estamos aí no século XII, começo do século XII, qualquer pessoa que estuda teologia, ele tinha que ler e comentar sentenças. Isso era chamada Lexio. Você explicava, tá? Explicava. Então, Lexio. Mas depois, um nível um pouquinho mais, né, digamos, de aprofundamento, você tinha as questões, né? Quer dizer, no fundo era a discussão, né? Melhor, digamos assim, que eram, né, vamos assim, é, é, que você agora, mais do que você explicar uma sentença, você coloca uma questão, né? Você desenvolve uma questão. Mutatis mutandis seria o que vocês, né, fazem, né? Muitos vocês fizeram acho que ano passado, né? A monografia, quer dizer, a monografia, não sei se é assim que vocês fizeram, mas eu entendo, né, ou mesmo uma tese, vamos supor, né, uma tese de doutorado, você parte de uma tese, ou seja, de uma questão, tá? Você põe uma questão e tenta mostrar essa questão, tenta provar essa questão, né? Você vai discutir essa questão. Então, passa a surgir, então, a lei não só uma explicação das coisas, mas também questões, tá? E aí a gente vai ver que São Tomás de Aquino utiliza várias, né, dessas questões, né? Por exemplo, uma das questões que ele comenta é justamente sobre a verdade, por exemplo, de veritate, né? Uma dessas questões que eram colocadas, tá? Como dentro de uma aula, né? Mas no caso, agora você já está aprofundando um pouco mais, né? Você não só explica um texto, uma ideia, mas você está também, digamos assim, questionando, né? Argumentando, pensando em função daquelas ideias, tá? Então,
são as questões. E depois, então, surge num terceiro nível, assim, de aprofundamento, a chamada disputatio, né, que era o seguinte, que você levava uma questão e outra pessoa vinha aí e digamos assim, disputava, né, questionava, no caso agora, discutia, tá? Lembra que quando a gente fala de discussão, não pense que, né, é a briga, né? Discussão como se faz debate, né? Então, um é de um partido, outro é de outro, e cada um fica querendo provar que está certo, né? Na base de... Não, né? Era feito, digamos, havia, claro, essa disputa, né, intelectual, mas fazia parte, né, de uma pessoa, um professor, né, levava a sua questão, e já os outros professores se reuniam e começavam a debater, talvez colocando, digamos assim, questões contrárias, tá? Veja, tudo que eu estou explicando, quem conhece um pouquinho da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, né, já vislumbra isso daí, né? Você vê que São Tomás de Aquino, ele para explicar, ele vai pegando as várias questões, né, que ele vai levantando e sempre coloca, né? Então, a questão coloca uma questão, depois fala, mas isso parece que não, cede contra, né? Ou essa questão parece que é assim por causa disso, disso, daquilo. Cede contra, mas contrariamente a isso, poderíamos argumentar que... Pá, 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 pá. E depois ele resolve o problema, tá? Veja, uma questão colocada e uma disputácio. Ele põe isso por escrito, né? Por escrito. Agora, cada vez mais, então, você vê que é assim que vai se perfilando a teologia, digamos, a teologia escolástica, tá? A teologia escolástica. Então, enfim, então, que é esse método escolástico, vamos dizer assim, que é principalmente que partia, né, da chamada Lexio Questiones Disputatio, tá? Então, você tinha uma explicação, você tinha uma questão que você levantava, e depois você tinha uma discussão a respeito daquela questão. Né? Outro ponto do método escolástico, agora, que vai nascer nessa época, importante, surge uma forte noção de autoridade. Né? Então, se você começava a colocar uma questão, né? Então, para provar a questão, você dizia, olha, então, o que falavam os padres da igreja? O que fala a Sagrada Escritura? Né? Então, são as autoridades, tá? Então, veja que agora, qual que é a diferença, né? Nessa época, agora me vem que nesse período, você tem muitas coisas que estão surgindo, né? Você tem, né, digamos, muitos elementos novos na teologia. Você tem principalmente por causa das cruzadas, né? Tinha vindo muita patrística grega, muito da filosofia grega, né? Mas também da filosofia árabe, né? Não era assim grande coisa, tá? Com todo respeito, mas o pessoal exagera às vezes como, né, se os árabes tivessem uma grande filosofia. Não tinha tanto, mas chegava também, né? Outros livros, informações no norte da África. Então, com isso você tinha vários elementos de autoridade, tá? Sempre a Sagrada Escritura, a grande autoridade, mas você tinha também, né, os padres da igreja, que já se começou a conhecer mais, né? Esses padres da igreja. Veja que nessa época, né, pessoal, já se conhece bem mais, mas ainda era qualquer livro, qualquer informação era sempre uma coisa muito, muito nova, né? Você tem os livros. Tem uma historinha, me vem agora à cabeça, que conta que São Tomás de Aquino, né? Não sei se isso é verdade, mas pode ser, só ilustra bem, né, a nossa aula. Que São Tomás de Aquino diz que um dia mostraram a São Tomás assim de um lugar mais alto, mostraram Paris, né? Fala, puxa, se você fosse dono de todo Paris. São Tomás pensou e falou assim, bom, eu preferia muito mais as obras completas de São João Crisóstomo, né? Porque era uma coisa rara também, né, na época. Ele estava sempre atrás, né, desses padres da igreja, né, sabendo que São João Crisóstomo ele usava bastante, né. Bom, então aí foi que surgiu, né, digamos assim, foi se desenvolvendo o método escolástico, entendeu? Então, nasce uma nova forma de pensar a teologia, certo? Então, esse é o método escolástico. Agora, eu queria falar, nesses últimos minutos, né, dessa primeira parte da aula, desse método, dessa forma de pensar a teologia, vai surgindo, meio que naturalmente, a universidade. Tá? Agora seria
né, na nossa divisão, seria, eu colocaria assim, a terceira parte, 10.3, né, o nascimento da universidade, que a gente vai ver que a universidade é como o fruto mais desenvolvido, assim, né, o fruto desse método escolástico, né, que, aliás, do ponto de vista do conhecimento, do saber, do crescimento intelectual, né, vamos dizer assim, a universidade é um fruto da Idade Média, quase, acho que talvez é uma das maiores comprovações de que a Idade Média estava muito longe de ser a Idade das Trevas, muito pelo contrário, né, uma idade onde as pessoas pensavam com liberdade, né, havia um verdadeiro, digamos, uma verdadeira circulação e disputa de ideias e liberdade nas ideias, como a gente agora eu vou explicar o porquê, né? Então, como estava dizendo, né, esse método escolástico é muito propenso a você levantar questões, a discussão, a conversa, né? Isso era facilitado pelas cidades, pelas condições de ócio que havia, no bom sentido, né, de pessoas mais que poderiam se dedicar a isso, né? Então, aos poucos vai acontecer que vão surgir escolas catedralícias, né? Chamadas escolas catedralícias. Catedralícias vem de catedral, né? Significa escolas que estão ligadas à catedral, significa escolas que estão ligadas à cátedra ou escolas que estão ligadas ao bispo, né? Ao bispo que promove ali um grupo de pessoas que estudam a Bíblia, que estudam, vamos dizer assim, as coisas, né? E essas são as chamadas as escolas catedralícias que vão surgir, tá? Como dizia, escolas ligadas ao bispo, né? Não ao mosteiro. Veja, já, né, começa a ser diferente. O mosteiro é um lugar sempre um pouquinho mais afastado, né? Um lugar, digamos, né? E agora não, agora surge na catedral, que é um lugar que normalmente a catedral está dentro da cidade, onde tem um núcleo urbano em volta, onde qualquer um pode assistir a aula, né? Pode participar, então vão surgindo aí, né? Isso no século XII. Então, você tem, por exemplo, algumas escolas, né? Acho que principalmente essas escolas catedralícias que eram ligadas ao bispo, podiam ser várias também, né? Não às vezes uma só em cada diocese, podiam ser várias. Então, acho que o grande, assim, o exemplo de lugar onde surgiu e vai se desenvolver a universidade é Paris, tá? Depois tem outras também que eu vou falar, mas vamos falar de Paris. Então, ao redor de Paris vão surgindo várias dessas pequenas escolas, né? Então, a escola de São Vítor, a escola de Laon, a escola de Santa Genoveva, onde ensinou Pedro Abelardo, por exemplo, né? Então, foram algumas dessas universidades. E por volta do ano 1200, né? Portanto, comecinho do século XIII, vários professores, vários mestres de diferentes escolas, né? Várias escolas também, em mosteiros ainda, né? Mas eles resolvem se reunir em Paris, né? Como uma corporação própria, né? Corporação própria é falar assim, todos nós somos professores, nós vamos aqui nos reunir, cada um ajuda economicamente, então você forma ali um corpo, né? Um corpo para debater, para dar aulas, etc., né? E então eles chamam assim Universitas Magistrorum, quer dizer, a universidade, as universitas é o universo dos mestres. Então, quem é mestre, quem estuda filosofia, então ele participa dessa corporação, né? Que está totalmente aberta, por isso se chama universitas, né? Então, ele se reúne, esses que surgiram de várias escolas, se reúnem em Paris, e um pouquinho mais tarde, então, ele recebe essa Universitas Magistrorum, começa a dar aulas, né? Digamos, lembra nessas Lexios Magistrales, né? A aula de um mestre, de um professor, depois esse professor vai levantar questões, as questões são disputadas, né? Então você tem sessões onde vários professores falam, disputam, e isso era, né? Eles reuniam de modo espontâneo. Até que em 1231, o Papa Gregório IX, ele outorgou essa independência ao bispo para que tivesse uma aprovação eclesiástica, tá? Isso passa a ser uma escola da igreja, uma escola lá digamos assim, da diocese, né? Do bispo de Paris, tá? E a gente pode situar esse ano, 1231, como, digamos assim, o início da universidade, né? Veja, sob a autoridade da igreja, né? Mas
autoridade não de controle, mas de incentivo, né, digamos assim, de dar um aval, né, de dar uma autoridade a esse grupo de professores, né? Então, assim surgem as universidades. De uma forma análoga, né, desse grupo de professores que formam, vão surgindo outros núcleos. Um núcleo importante, que é muito interessante, é o núcleo de Bolonha. Em Bolonha, na Itália, em vez de ser fundada uma Universitas Magistrorum, como, né, a universidade né, digamos, a universidade, né, o universo dos mestres, em Bolonha se funda a Universitas Scholarium, ou seja, a universidade, o universo dos estudantes. Os próprios estudantes formam né, esse grupo que está estudando e tal. Então, e daí de Bolonha nasce também uma universidade, tá? Da mesma forma, com professores e tal. E outros centros vão ganhando fama. Eu reuni aqui quais são os centros, só para vocês terem uma ideia um pouquinho, né, de onde que vai surgir as universidades, para a gente entender também onde está se desenvolvendo. Então, eu falei em Paris, que é na França, em Bolonha. Bolonha está mais ou menos no meio da Itália, um pouquinho mais ao norte da Itália, né, ao norte de Roma. Bolonha, na Itália, Pádua, que também está no norte da Itália, Nápoles, que está no sul da Itália, né, ao sul de Roma. Depois, Montpellier, na França, que está próximo de Paris também. Né? Paris vão surgir várias escolas, né, 3 ou 4 importantes. Depois, na Inglaterra, surge Oxford, Cambridge, né, que, né, são 2 universidades que a gente conhece hoje. Depois, na Espanha, Valência e Salamanca, né, um pouquinho mais tarde. Na Alemanha, quer dizer, seria o Sacro Império Germânico, né, ou Império Germânico, que são bem diversificados, mas surge em Praga, né, em 1348, uma universidade, em Viena, né, seria a atual Áustria, Praga, atual República Tcheca, Viena, Heidelberg, que é na Alemanha, e Colônia, tá, em 1388. Então, você vê que são muitos centros que vão aparecer desses estudos e que vão surgir, daí vão nascer as universidades. Elas se diferenciam das chamadas, aí o nome até vem, fica simplesmente universidade, passa a se chamar assim, para se diferenciar das escolas locais, né, que são estudos particulares. Que às vezes escolas locais significa a escola de um mosteiro, mas às vezes a escola de uma ordem religiosa, né? Você tinha a escola dos dominicanos, a escola dos franciscanos, que vão ser importantes também no desenvolvimento da teologia, mas vai ser um pouco diferente, porque a escola dos franciscanos é para formar os franciscanos, para formar aquelas pessoas que vão ser os religiosos, e, enfim, dos dominicanos, a mesma coisa, eles vão ser muito importantes, os franciscanos e dominicanos, mas não é universidade, entende? Estudos particulares. Agora vem o nosso seminário, por exemplo, aqui, a gente não deixa de ser uma escola particular, porque a gente, né, tá aqui com uma finalidade, a finalidade de formar, no caso, principalmente, né, os futuros sacerdotes, e tem, né, então não deixa de ser uma escola, uma escola local. Agora, a universidade tem importância que são, por exemplo, atualmente, né, você tem várias carreiras, várias faculdades, né, que ensinam determinados saberes, diferentes saberes, e todos, né, dentro de um mesmo corpo, um mesmo organismo. Isso é a universidade, tá? Bom, só para entender, eu acho que eu pulei aqui, né, mas enfim, não vai dar para falar tudo, eu queria também já deu meia hora aí, né, vamos terminando essa primeira parte, mas como que funcionava na prática, nesse primeiro momento, a universidade agora, depois quando ela vai se estruturando? Quando um aluno chegava e falava, eu quero ir estudar, né? Eu quero ir para Paris, eu quero estudar, então ele começava com a faculdade de artes. A faculdade de artes chamava assim, as chamadas artes liberais, que na verdade seria o que? Seria, podemos chamar a atual filosofia, tá? Então, você aprendia você aprendia lá as artes liberais, que na verdade é uma preparação, essas artes liberais é uma preparação para você depois estudar, digamos, as carreiras, né, vamos assim, mais específicas, que em princípio eram 3, né?
a teologia, que era a ciência mestra, a ciência máxima, né, a teologia, mas também tinha o direito, né, então a teologia é o conhecimento de Deus, o direito, o conhecimento da sociedade, do homem, das relações sociais, e a medicina, né, o conhecimento da biologia, do corpo, né, digamos, da própria saúde, né? Então, essas eram as grandes áreas do saber, e essas eram as faculdades, né, da universidade. Mas todos tinham que ter um primeiro um primeiro estudo, que era o estudo das artes liberais. Lembra, como eu falava antes, isso você não tinha um estudo prévio, ou seja, a pessoa basta que ela soubesse ler, mais ou menos, então ela ia fazer lá essa faculdade de artes, que, às vezes, sei lá, não sei quanto tempo durava, talvez 3, 4 anos, né? Para que ela se preparava para depois começar a fazer a teologia, tá? A teologia, a jurisprudência ou a medicina. Então, e aí nasceram as universidades, tá? Nesse âmbito dessa escolástica, tá? Então, então com isso, né, vamos fazer um breve intervalo, tá? Então, vamos fazer assim, ó, vamos fazer 5 minutos, né, para tomar uma água, e daí depois a gente recomeça, tá? Então, com isso eu termino essa terceira, na verdade, essa é a terceira parte da aula 10.